saudamos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Motivo de satisfação estarmos mais uma vez reunidos para adorarmos ao nosso Deus, para lhe prestar o culto que só a Ele é devido, porque Ele é merecedor de honra, glória, louvor. Ele é merecedor de nós lhe entregarmos a nossa vida e o nosso coração, todo o nosso ser, no altar do Senhor, para a honra e a glória do seu nome. Possamos, nessa noite, estarmos envolvidos nesse sentimento de louvarmos, adorarmos, prestarmos um culto ao nosso eterno e soberano Deus, aquele que nos assiste em todos os momentos, nas dificuldades, aquele que nos garante a sua vitória, aquele que está conosco em cada instante, em cada momento, nos fortalecendo, nos ajudando, nos conduzindo nos seus braços, para a glória do seu nome. Vamos fazer uma leitura bíblica que se encontra no Salmo de número 96. Salmo 96. Diz assim as Escrituras Sagradas: Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação dia após dia, anunciai entre as nações a sua glória e entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, temível mais que todos os deuses, porque todos os deuses dos povos não passam de ídolos. O Senhor, porém, fez os céus. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Tributai ao famílias dos povos, tributai ao Senhor glória e força. Tributai ao Senhor a glória devida ao seu nome. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios, adorai o Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todas as terras, dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Alegrem-se os céus e a terra exulte, ruja o mar e a sua plenitude. Fogue o campo e tudo que nele há. Regozijem-se todas as árvores dos bosques na presença do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos consoante a sua fidelidade. Meus irmãos, este salmo de tributo, de glória ao Senhor, como reconhecimento da sua majestade, da sua soberania, e tributai ao Senhor a família dos povos, tributai glória e força. Devemos nos alegrar no Senhor, devemos bendizer ao Senhor. Dizei entre as nações, reina o Senhor. Ele firmou o mundo para que não se abale e julga os povos com equidade. Meus irmãos, nosso Deus é tremendo, majestoso, um Deus vivo e presente, que se compadece de nós, está ao nosso lado para nos socorrer e nos ajudar. Por isso somos felizes, porque além do Senhor morar em nosso coração, nos garantir a vitória, nos garantir morada na Jerusalém celestial, Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos, como nos prometeu o Senhor Jesus Cristo. Vamos nesse instante fazer uma oração ao nosso Deus. Oremos ao Senhor. Senhor Deus, te louvamos, ó Pai eterno, te bendizemos e te exaltamos, porque tu és Deus presente nas angústias e nas tribulações. Te louvamos porque podemos contar contigo em cada instante da nossa vida. Te louvamos porque tu és Deus de solução e de socorro, Deus bem presente na angústia, que se compadece de nós e que assiste o seu povo nas suas necessidades e que nos fortalece diante das nossas fraquezas. Te louvamos porque o Senhor, através de Jesus Cristo, veio a este mundo, padeceu em nosso lugar,
sentiu como um homem sente, e por isso o Senhor Jesus pode interceder por nós de forma plena e completa diante do Pai. Te louvamos, Senhor, e te pedimos, fala conosco, opera em nosso meio. Te invocamos que o Senhor esteja a operar e a realizar grandes obras em nossos corações e em nossas vidas, porque levamos o Teu nome e queremos Te glorificar, e queremos Te exaltar, e queremos Te dar o louvor que só a Ti é devido. Recebe nossa oração, nosso louvor e a nossa gratidão, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. Amém. Vamos entoar o nosso Deus, o hino de número 11, Trindade Santa. Verso 20 ao verso de número 27, Provérbios 4, de 20 a 27. Vamos ler atentamente
palavra do nosso Deus. Nos diz assim as Sagradas Escrituras: Filho meu, atenta para as minhas palavras e os meus ensinamentos, e aos meus ensinamentos inclina os ouvidos. Não os deixes apartar os teus olhos, guarda-o no íntimo do teu coração, porque são vida para quem os acha e saúde para o seu corpo. Sobre tudo o que se deve guardar, guarda o coração, porque dele procede as fontes da vida. Desvia de ti a falsidade da boca e afasta de ti a perversidade dos lábios. Os teus olhos olhem direito e as tuas pálpebras direitamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Não declines nem para a direita nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Meus irmãos, o Senhor Deus, através desse texto, nos exorta a verificarmos como está a nossa vida, verificarmos como estamos caminhando na nossa jornada cristã. Ele fala de retirar a falsidade dos lábios, dos olhos olharem direito, corretamente, de acordo com a vontade de Deus, observarmos e vermos aquilo que agrada e que glorifica a Deus. Também ele pondera como deve ser a vereda dos nossos pés, por onde estamos caminhando, quais são os caminhos que estamos trilhando, se esses caminhos estão de acordo com a vontade de Deus. E ele também diz que se nós estivermos de acordo com a vontade de Deus, no verso 27, não devemos nos desviar nem para a esquerda nem para a direita. Aqui ele não está falando de partido político, mas ele está falando de não sair da linha da vontade de Deus. Deus tem um caminho estreito que devemos percorrer e apertado. Então não podemos nos desviar desse caminho. Mas é certo que muitas vezes estamos fora destes parâmetros estabelecidos por Deus. E a solução para isso é buscar o Senhor em arrependimento, confessar os pecados e deixar. E novamente voltar para o caminho cristão, para a caminhada cristã, de acordo com os princípios bíblicos estabelecidos pelo Senhor. Ninguém pode servir a Deus de acordo com a sua própria vontade. Nós só podemos servir a Deus como Ele quer, porque Ele só recebe o nosso serviço, o nosso louvor, se for de acordo com como Ele quer. Nesse momento vamos fazer uma oração de confissão de pecados. Vamos confessar a Deus se estamos caminhando de forma diferente da sua vontade, buscá-lo em arrependimento. Temos certeza que a sua graça e a sua misericórdia nos assistirão. Oremos. Senhor Deus, te louvamos e te bendizemos, porque contigo está o perdão e a misericórdia, e nos aproximamos de ti através do teu Filho amado Jesus Cristo, do sacrifício do Calvário, e te pedimos que o Senhor venha com perdão sobre nossas vidas, que o Senhor derrame sobre nós o sangue precioso do Cordeiro, nos perdoando e nos purificando, nos redimindo e nos conduzindo na tua vontade. Senhor, venha aprumar os caminhos da nossa vida de acordo com exclusivamente a tua vontade, aquilo que se encontra no teu coração, que o Senhor possa estar entronizado em nossos corações e em nossas almas, como sendo primeiro o Senhor de todas as coisas. Vem, Senhor, ter misericórdia da tua igreja, porque levamos o teu nome, que o teu rosto esteja resplandecendo em nós, que a tua face seja vista por quem está em trevas, que possamos transmitir o bom perfume de Cristo. Vem, Senhor, nos perdoar e nos purificar, e nos colocar novamente no centro da tua vontade, da tua caminhada, pois assim te oramos, no nome santo do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Meus irmãos, se nós confessarmos os nossos pecados,
Deus é fiel e justo para nos perdoar de toda iniquidade e de nos purificar os nossos pecados. E dele não possamos assim servir a Deus com integridade, louvarmos o seu nome e iremos glorificá-lo nesse momento, cantarmos louvores àquele que é digno. Louvemos, pois, ao Senhor. Vamos louvar ao Senhor, certos de que o nosso lugar está preparado e guardado lá no céu, ao lado de Cristo Jesus. Não quero me apegar aqui, o mundo não é o meu lugar. Da vida eu já compreendi, lá no céu vai continuar. Não quero me apegar aqui, o mundo não é o meu lugar. Da vida eu já compreendi, lá no céu vai continuar. Mas eu estou de boa, com Cristo a me guiar. Já tenho minha coroa, o céu é o meu lugar. A lua pode não brilhar, o sol pode não dar mais luz, o dia pode não raiar, mas eu estou seguro com o Senhor Jesus. Ele é a minha rocha e luz. Não quero me apegar aqui, o mundo não é o meu lugar. Na vida eu já compreendi, lá no céu vai continuar. Com Cristo a me guiar, já tenho minha coroa, o céu é o meu lugar. A lua pode não brilhar, o sol pode não dar mais luz, o dia pode não raiar, mas eu estou seguro com o Senhor Jesus. Ele é a minha força, a minha rocha e luz. Mas eu estou seguro com o Senhor Jesus. Ele é a minha força, minha rocha e luz. Digno é o Cordeiro que
és tudo para mim e eu te adorarei. Dedicação ao nosso Deus. Então convido você a mais uma vez entoarmos um cântico de louvor. E você que está em sua casa e desejar contribuir com a casa do Senhor, e desejar contribuir com a casa do Pai, sinta-se à vontade a estar realizando o depósito na conta bancária que estará na descrição desse link. Ou pode estar nos procurando durante a semana para realizar a sua contribuição.
Pai de eterna bondade, santo, santo, santo é o teu nome. Te glorificamos, te exaltamos pela tua bondade, pela tua soberania, pelas tuas misericórdias, pela tua graça abundante e pelo teu amor para conosco. Pedimos, Deus, que o Senhor esteja recebendo todo o ato de culto, que tudo aquilo, ó Deus, que tenhamos realizado nesta noite seja para a honra, para a glória, para o louvor, para a majestade, para o teu poder, que o Senhor esteja recebendo como aroma agradável. Da mesma forma, Deus, que diante de Ti apresentamos os nossos dízimos, as nossas ofertas, como diante de Ti dedicamos as nossas vidas, as nossas ações, os nossos trabalhos, os nossos lares, as nossas famílias. Te pedimos, Deus, que o Senhor, com a Tua grandeza, faça fluir sobre nós o Teu amor, e que possamos, ó Pai, desfrutar das maravilhas do Teu reino em nossas vidas. Que o Senhor, Deus eterno e poderoso como és, continue sendo o nosso guia, o nosso alicerce, a nossa força, o nosso Senhor. Continua, ó Deus, a abençoar o Teu povo e a nos possibilitar dias melhores, dias em que a Tua igreja se reúna para continuar Te glorificando, Te honrando e Te exaltando, e que assim, ó Deus, mesmo distantes em nossos lares, o Senhor possa estar nos fortalecendo para que não venhamos a nos desviar de Ti, que não venhamos a nos desviar da Tua palavra, das Tuas promessas, das Tuas maravilhas, e que possamos, ó Deus, a cada dia meditar na Tua palavra e buscar um compromisso verdadeiro, fiel com o Senhor nosso Deus e Pai. É assim que nós Te oramos e desde já nós Te agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus queridos irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo seja conosco. Nós estaremos ouvindo a palavra de Deus no nosso coração. Nesse instante, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Daniel, capítulo 10. Nós vamos fazer a leitura dos versos de 1 a 9. Daniel, capítulo 10. Dos versos de 1 a 9. Antes de ler a palavra de Deus, enquanto você está abrindo a Escritura, nós estaremos orando, pedindo a iluminação do Espírito Santo, para que possamos compreender claramente a palavra do Senhor. Vamos orar nesse instante. Senhor, nós humildemente chegamos diante do Senhor e rogamos, ó Pai, a iluminação do Teu Espírito Santo, para que o Senhor fale conosco. Nós, Pai, reverentemente nos colocamos diante de Ti para ouvir a Tua voz. Por isso, Pai, ao falar conosco, que o Senhor nos instrua nessa noite, para que possamos viver de modo agradável ao Senhor. Ó Pai, que o Senhor faça a Tua vontade em nossas vidas nessa noite. Em nome de Jesus, assim nós oramos. Amém. Meus irmãos, antes de nós lermos o capítulo 10, dos versos de 1 a 9, e expormos este capítulo, eu gostaria de fazer uma rápida lembrança daquilo que nós já temos visto, para que nós possamos trazer à memória e tudo que nós vamos falar fique mais claro acerca de tudo que vamos expor. Então, nós, ao chegarmos antes do capítulo 10, é preciso lembrar aos irmãos, como nós já vimos desde o capítulo 7 e 8, nas visões que Daniel teve
em como aconteceria a libertação do povo de Israel do cativeiro babilônico até o cumprimento da aparição do anticristo. Isso foi prefigurado na visão dos reis, através dos 4 animais vistos no capítulo 7 e dos 2 animais vistos no capítulo 8. Já no capítulo 9, que nós vimos no domingo passado, nós percebemos a difícil visão apocalíptica de Daniel sobre as 70 semanas. Esse é um texto dos mais difíceis, irmãos, das Escrituras Sagradas. E essa é uma visão específica, diz o texto, para o fim dos tempos. E desde o tempo de Daniel até a aparição do anticristo. Então, as 70 semanas está se referindo ao tempo desde Daniel até a aparição do anticristo. E como nós falamos, essa visão não deve ser interpretada de forma literal, como nós muitas vezes acabamos de ouvir, não é? Às vezes há interpretações de modo literal. Não pode ser feita dessa forma, e muito menos o cálculo dos anos. Nós não podemos imaginar em calcular na calculadora, né? Para que o tempo bata exatamente, porque não se trata de uma soma matemática lógica, é uma questão simbólica. Então nós não devemos nem inclusive ficar comparando o cálculo cronológico com o tempo em que eles retornam, eles saem da Babilônia e voltam a Jerusalém, nem com a construção dos muros em Neemias e nem com a reconstrução do templo com Esdras e depois com Ageu. Não vai dar certo, o cálculo não vai bater. Muitos estudiosos fazem as contas, mas nenhum consegue chegar à conclusão exata dessa conta. Por quê? Por que não consegue? Porque se trata de uma situação, de uma interpretação não literal. Não podemos usar literalidade, porque o gênero literário é apocalíptico. As imagens e os números aqui são simbólicos, e essa é a razão, o motivo de muitas confusões acerca desse texto bíblico, porque não se leva em consideração o tipo de gênero literário do texto. Nós não podemos ler esse texto como vamos ler o livro de Gênesis, por exemplo, que é uma narrativa. O livro e essa parte de Daniel, assim como o livro de Apocalipse, é uma literatura simbólica apocalíptica. E como o gênero literário aqui é apocalíptico, nós devemos ser fiéis em sua análise e interpretação. Não é aquilo que eu penso e que eu acho, mas é aquilo que o gênero literário apocalíptico quer dizer, a palavra de Deus. Nós não podemos interpretar então de forma literal, mas usar as ferramentas cabíveis de um texto apocalíptico que a teologia nos fornece. Então, no texto que vimos, no capítulo 9, dos versos 24 a 27, que é a parte justamente difícil, Gabriel divide a visão em 3 períodos. Então, começa ali 62 semanas, e depois vai para mais uma semana, e depois vai para uma metade de uma semana. Ali nós entendemos então Gabriel dividindo, interpretando a visão a Daniel, dividindo em 3 períodos, até chegar o cumprimento das 70 semanas, ou como é literal a tradução no hebraico, a original é, ao invés de semana, 7. Então seriam 70 setes no original. E o primeiro período é o das 69 semanas, é quando somamos 62 semanas mais as 7 semanas, que são os 7 setes, que é a soma exatamente que vai dar 69 semanas. E esse período vai do tempo de Daniel até o nascimento de Cristo, com a chegada de Jesus em Jerusalém. O segundo período inaugura o último sete, que é a última semana para fechar as 70 semanas, sendo que a metade dela se dá com a obra de Cristo, sua aliança com a igreja, e é nesse período que Cristo faz aliança com muitos. Não é o anticristo, como muitos interpretam, que o anticristo fará aliança. Aliás, essa palavra aliança é uma palavra que procede apenas de Deus, é um oráculo divino, e jamais podemos atribuir nem essa palavra divina ao anticristo, jamais.
Essa é uma palavra que só compreende o seu sentido em Deus. Então, quem faz aliança é Cristo. É nesse período, dessa última semana, que Cristo faz aliança com muitos, e na metade da semana, Cristo acabará. E é isso que o texto diz no capítulo 9, 24 a 27. Que com a morte do ungido, depois da sua aliança com muitos, ele vai fazer a nova aliança, conforme ele diz em Mateus, que faz uma nova aliança com os seus filhos, e a partir daí ele cessa o sacrifício, ou seja, uma vez estabelecida a nova aliança, não há mais necessidade dos sacrifícios do Velho Testamento. Depois o ungido é morto, ressuscita, ascende ao céu e dirige o seu povo pelo Espírito Santo. Esse é o período da pregação do Evangelho a todos os povos, onde Cristo continua fazendo aliança com muitos, e essa aliança é Ele quem faz, e a palavra está clara para nós, e nós já estamos nesse período, estamos no período da última semana, das 69 semanas e meia. A outra metade da semana é o que falta para completar justamente o fim das 70 semanas. E aí vem o terceiro período que Gabriel divide na sua visão, que é a outra metade da semana que virá. Esse é o período da chegada do anticristo, do filho da assolação, mas em breve virá a sua destruição, conforme o texto. Com isso fecham as 70 semanas da visão de Daniel, e aí chegamos ao capítulo 10. Nós não vemos uma continuidade dos fatos do capítulo 9 com o capítulo 10, porque o tempo e a visão de Daniel aqui no capítulo 10 é totalmente diferente da visão do capítulo 9. E aí nós vamos então na leitura do capítulo 10, dos versos de 1 a 9, dada essa lembrança de tudo que temos visto até então. Então vamos ler capítulo 10, dos versos de 1 a 9. Assim nos diz a palavra do Senhor. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltesazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas, isto é, 20 dias. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum, até que me passassem as 3 semanas inteiras. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos e olhei, e eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. Meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das muitas palavras, e ouvindo, caí sem sentidos, rosto em terra. Amém. Nós vamos depois expor o restante do texto, mas iniciando aqui nós percebemos que o texto nos diz dos versos de 1 a 4, que no terceiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, Daniel recebeu uma palavra, e essa palavra foi clara para ele. Ele entendeu essa palavra e percebeu que a palavra envolvia grande conflito. Então Daniel resolveu prantear durante 21 dias. E nesse tempo, provavelmente, era o período da Páscoa judaica. E Daniel havia se dedicado a comer apenas os pães asmos. Por isso que ele não comeu comida, nenhum manjar, nenhuma comida típica da Babilônia, que era do costume.
mas ele se dedicou apenas a comer pães asmos e fez isso com seus companheiros, provavelmente durante esses 21 dias. E no dia 24 do primeiro mês, a referência que ele tem aqui é o primeiro mês judaico, no caso aqui é o mês de Abib, para nós seria mais ou menos o mês de setembro. No primeiro mês de Abib, calendário judeu, quando eles estavam à beira do rio Tigre, Daniel então recebeu a visita de um ser celestial para prepará-lo a fim de receber a revelação que estava por vir. E aí nos versos 5 e 6 diz que Daniel levantou os olhos e viu. O que é que ele viu? Versos 5 e 6 diz o texto que ele viu um homem vestido de linho. Veja as características: um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cobertos de ouro puro de Ufaz. A referência já está aqui, provavelmente Ufaz talvez seja o mesmo que Ofir, da onde vinha muito ouro e ouro puro, a característica desse ouro. E o seu corpo era como o berilo. O berilo era uma pedra semi-preciosa, esverdeada e azulada ao mesmo tempo. O seu rosto reluzia como um relâmpago, os seus olhos iluminavam como tochas de fogo, os seus braços brilhavam como bronze polido, e as vozes das suas palavras eram como um estrondo de muita gente. Essa é uma referência da presença do ser celestial. E se nós fizermos uma comparação com a visão de João, que ele vê Cristo, né, é muito semelhante, conforme Apocalipse 1, do 13 ao 15. A semelhança, nós não podemos constatar que seja de fato Cristo aqui aparecendo a Daniel, mas o ser celestial, o que provavelmente será Gabriel. E o texto prossegue dizendo, e em Apocalipse 1,13 há uma semelhança, dizendo assim: no meio dos candeeiros, um semelhante a filho do homem, com vestes talares e cingido, a cabeça e cabelos eram brancos, a altura do peito, com uma cinta de ouro, a sua cabeça e cabelos eram brancos, como alva-lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao de bronze polido, como refinado numa fornalha, a voz como de muitas águas. Então essa foi a descrição de João, no Apocalipse capítulo 1, 13 a 15, e parece muito a semelhança com a visão que Daniel tem, embora nós saibamos que em Apocalipse se refere a Cristo, mas aqui não se trata de Cristo, mas da presença celestial de Gabriel. Então depois que Daniel teve aquela visão, mesmo que os homens que estavam com ele não vissem nada do que ele viu, mesmo assim eles sentiram um grande medo e fugiram e se esconderam, e Daniel ficou sozinho nessa ocasião. É quando nós percebemos que Daniel, diz o texto, contempla toda aquela visão sozinho, ele passa a ver aquilo tudo, e por causa do assombro daquela visão, o seu rosto ficou pálido, e ele ficou fraco e não suportou ouvir as palavras daquele ser celestial, e ele caiu com o rosto na areia do rio Tigre. E quando ele cai, o texto nos mostra os efeitos dessa presença celestial que aconteceu a Daniel. Isso fez com que ele não conseguisse ficar de pé. Isso mostra a presença gloriosa de Deus, manifesta por meio do ser celestial. E exatamente como os mortais não conseguem suportar a presença de Deus, a presença divina, é mais do que o homem mortal, pecador, como nós podemos suportar. Mostra quando no Velho Testamento os sacerdotes entravam no templo, e dentro do templo, no Santo dos Santos, para oferecer sacrifícios a Deus. A presença de Deus, quando invadia o lugar, o Santo dos Santos era tomado, e os sacerdotes não conseguiam ficar vivos diante do Senhor. O simples tocar na Arca da Aliança no Velho Testamento fulminava quem a tocasse, mostrando a grandeza e a santidade de Deus. Mas mesmo com toda a manifestação da sua glória a Daniel, o qual se viu fraco, Deus mesmo iria fortalecê-lo,
através do seu anjo, para que ele recebesse a visão dada por ele. Enquanto Daniel sofria estes impactos daquela contemplação celestial, diz o verso 10, que uma mão o tocou e o sacudiu, e o deixou sobre os seus joelhos e as palmas das suas mãos. Daniel ainda não estava em pé aqui, quando o ser celestial tocou. E aqui Deus começa a preparar Daniel para receber a visão. Nós vemos aqui os impactos do que é, irmãos, receber a palavra de Deus. A sua voz deve mexer com o nosso coração. Não tem como alguém entrar na presença de Deus e não ser transformado. Não tem como ouvirmos a voz de Deus ao nosso coração sem que a sua voz não nos desperte. A ovelha de Cristo, disse Jesus, ouvirá a sua voz e seguirá. Por isso, nesta noite, falaremos, ao falar Ele comigo. Isso se repete no texto pelo menos 3 vezes. Por isso, em primeiro lugar, ao falar Ele comigo, diz o texto, nos colocamos de pé. É isso que acontece com Daniel. Ele se coloca de pé e fica tremendo. Diz o versículo número 10, acompanhe, melhor, versículo 11, acompanhe na sua Bíblia, Daniel 10, 11. Ele me disse: Daniel, homem muito amado, está atento às minhas palavras que te vou dizer. Levanta-te sobre os pés, porque eis que te sou enviado. E diz o texto: ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Perceba, meus irmãos, aquele ser enviado por Deus era portador da própria palavra da revelação de Deus, e em nome de Deus ele foi até Daniel. Ainda que com muita semelhança à presença de Cristo, nós não podemos afirmar que seja Cristo, mas a narrativa sugere claramente que se trata do anjo do Senhor, o que, como já falei, pode ter sido Gabriel, que mesmo falando nas visões do capítulo 8 e do capítulo 9, continue a falar com ele aqui, nesta visão do capítulo 10. Isso não quer dizer que na sua missão o anjo não tenha as dádivas de Deus para servir a Daniel. Isso mostra claro que o anjo foi com a missão, ele recebeu as dádivas de Deus e quis passar isso para Daniel, como o próprio Cristo recebeu o serviço angelical depois de ser tentado por Satanás durante 40 dias, diz o texto, e quando Jesus então resiste à tentação, depois de jejuar 40 dias, ele é servido pelos anjos. Aqui vemos a mesma coisa, Daniel sendo servido pelo anjo, recebendo o oráculo divino da revelação. Aquele a cujo coração, meus amados, Deus fala por meio da sua palavra, é levantado pelo Espírito Santo, é colocado de pé, embora o corpo do pecado não resista à sua glória, quando somos confrontados a abandonar o pecado e caminharmos em santificação. É esse trabalhar da voz de Deus na nossa vida, através da pregação, da leitura do Evangelho, que aniquila o nosso eu, e isso deve nos humilhar, isso deve nos colocar no nosso lugar, a ponto de reconhecer que aquele que fala conosco nos coloca de pé. Por isso, ao falar ele comigo, nos colocamos de pé, diz Daniel, tremendo. É assim que nós devemos estar diante da presença de Deus, cheios de temor, tremendo pela grandeza do seu poder. Mas em segundo lugar, ao falar ele comigo, diz o texto bíblico, nos calamos. Aquele que falou a revelação de Deus a Daniel, lhe trouxe consolo. E disse no verso 12, olha o que diz o versículo 12 do capítulo 10. Então lhe disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Veja, Gabriel chegou a Daniel como resposta às suas orações, quando Daniel pedia a Deus que lhe desse um entendimento.
daquela visão. Gabriel disse que veio até ele, mas que isso aconteceu através de um grande conflito, conforme os versos 13 e 14 e os versos 20 e 21. Acompanhe o que diz o texto, verso 13. Mas o príncipe do reino da Pérsia, essa é uma referência provavelmente a Satanás, me resistiu por 21 dias, porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Nós vemos aqui uma referência, Gabriel dizendo a Daniel como foi que ele chegou até lá. Ele chegou até Daniel debaixo de muita dificuldade, de uma guerra celestial, espiritual. E nessa guerra nós temos aqui a menção de Miguel. E pelo menos aqui é a primeira vez que aparece o nome de Miguel no Velho Testamento, no livro de Daniel. A segunda vez é no livro de Judas, no Novo Testamento. Somente essas duas vezes. E nós temos a referência aqui de Miguel como um dos príncipes que luta pelo povo de Deus. O versículo 14 diz: agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias. Porque a visão se refere a dias ainda distantes. E o versículo 20 do capítulo 10 diz assim: e ele diz: sabes porque eu vim a ti? Ele pergunta a Daniel: você sabe por que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas. Eu vou pelejar novamente com Satanás. E saindo eis que virá o príncipe da Grécia. E aqui provavelmente é uma referência a um poder demoníaco que viria a agir no governo grego como um anjo caído, enviado para essa missão. E o versículo 21 diz: mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade, e ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Miguel é aquele que estava protegendo o povo contra todas as ciladas de Satanás, para cumprir e permitir que a vontade do Senhor se cumprisse e que nada pudesse atrapalhar nem o envio de Gabriel a Daniel, e muito menos Daniel receber a orientação dos oráculos de Deus. Enquanto Gabriel falava estas coisas, é como se Daniel estivesse soando palavras de pavor. É como Daniel estivesse falando palavras como: meu Senhor, meu Deus. É como ao contemplar o anjo e ouvir tudo que o anjo estava dizendo sobre o grande conflito, é como Daniel estivesse gemendo e exprimindo palavras: meu Deus, meu Senhor, por que isso? Meu Deus, como vai acontecer isso? E é exatamente nesse momento, como se Daniel estivesse exprimindo essas palavras de desespero, de pavor, diz o verso 15: ao falar ele comigo estas palavras, dirigiu o olhar para a terra. Ele olhou para a terra do rio Tigre e se calou. É nesse instante, quando Daniel então se cala, nós percebemos, meus amados irmãos, quando o Senhor fala conosco e nós ouvimos a sua voz através da sua palavra, o que deve prevalecer é a vontade de Deus. Esse olhar de Deus nos faz lembrar de que Deus é soberano. O falar de Deus ao nosso coração revela exatamente que diante dele nós devemos nos calar, diante do seu poder, diante daquilo que ele é, diante daquilo que ele faz ou deseja fazer, nós devemos nos calar, conforme Abacuque 2:20. O Senhor, porém, está no seu santo templo, cale-se diante dele toda a terra. Em Zacarias 2:13 disse: cale-se toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Meus amados irmãos, quando o Senhor fala, nós devemos nos calar. Isso mostra que Daniel jamais queria retrucar com o Senhor da glória.
Ele sabia que Deus era soberano para cumprir a sua vontade como Ele queria fazer. Da mesma forma, quem somos nós para retrucar com o Altíssimo sobre aquilo que Ele está fazendo e vai fazer? Quem somos nós para ficar reclamando daquilo que está acontecendo, se sabemos que Deus é soberano sobre tudo, sobre o tempo e sobre as coisas? Devemos fazer como Daniel, em saber que Deus está falando, em olhar para a terra como um olhar de rebaixamento, de humildade, e nos calar, e saber que Ele está no controle de todas as coisas, por isso cale-se diante dEle toda a terra. Por isso, ao falar Ele comigo, mais uma vez, em terceiro e último lugar, nós somos fortalecidos. Depois que Daniel entende que a sua oração foi ouvida e reconhece que está diante daquele que veio com os oráculos de Deus, então ele se cala e ele mostra ao anjo que não estava em condições de receber a revelação, ele não estava em condições de receber os oráculos de Deus, a palavra de Deus, conforme os versos 16 e 17. Acompanhe o texto bíblico. Diz o verso 16: e eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Diz o verso 17: como, pois, pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta força alguma, nem fôlego ficou em mim. Então, para que Daniel pudesse, meus amados irmãos, aguentar firme o poder da revelação, era necessário que ele fosse fortalecido, conforme diz o verso 18. Acompanhe. Então me tornou a tocar aquele semelhante ao homem, e me fortaleceu. E no verso 19 diz: e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Veja Daniel recebendo a força do Senhor. Veja Daniel recebendo a graça do Senhor, a força do Senhor, através das palavras do anjo. Daniel foi fortalecido para receber o entendimento da revelação. Da mesma forma, meus irmãos, nós precisamos estar preparados e firmados na palavra de Deus para recebermos a sua revelação mais profunda. Entenda isso aqui. Isso mostra a necessidade de crescimento espiritual, na qual nós somos habilitados pela palavra de Deus para não vivermos apenas de um leite superficial espiritual. Nós precisamos de crescimento espiritual, nós precisamos de alimentos mais sólidos, mas isso só pode acontecer quando nós nos aprofundamos no crescimento da sã doutrina do Evangelho. Há muitos que já têm muitos anos de crente, de cristão, mas que ainda permanece com leite espiritual, não desenvolve na sua vida com Deus, não desenvolve na sua santificação, não desenvolve, recebeu o Evangelho apenas para uma pacificação do ser, mas não conseguiu fazer com que este Evangelho se transformasse em vida, em transformação, em crescimento espiritual. O Evangelho não apenas deve produzir pacificação no nosso interior, mas também de nos levar a viver uma vida piedosa para a glória de Deus. Isso nos faz, irmãos, evitar sermos enganados pelos ventos de doutrinas espalhados no mundo gospel, onde muitas pessoas só gostam de ouvir aquilo que lhe proporciona o seu bem-estar, mas as mensagens sobre pecado estão sendo quase banidas das igrejas cristãs, e temos que ter cuidado para que no nosso meio reformado não venhamos a cair no mesmo equívoco de
de igrejas que estão se esfriando por causa da apostasia do fim dos tempos, onde as pessoas estão sendo acostumadas com o evangelho raso, com o evangelho da conveniência, com o evangelho que só faz o bem, que só abençoa na terra, um evangelho que não nos transcende a olharmos para a eternidade da glória e desejarmos e ansiarmos a presença do Altíssimo. Não, falar de pecado não está fora de moda, confrontar as ovelhas, não podemos mais fazer isso para não perder os dizimistas fiéis. Então estamos arrodeados de falsificadores do evangelho, porque se esquecem de aprofundar as suas ovelhas na sã doutrina, na mensagem santa. Ao ouvirmos a palavra de Deus, somos fortalecidos, e a igreja do Senhor só é fortalecida com palavra de Deus, com pregação fiel, com pregação genuína. Não é show gospel, não é apresentação, não precisamos inovar nada, não precisamos encher os membros da igreja com coisas superficiais, para que eles possam cair no ativismo, para ludibriar a mente deles, a fim de que as suas consciências achem que eles estão servindo o evangelho e o reino de Deus. A igreja de Deus não precisa inovar. A mensagem é antiga e o tempo é novo, e nós precisamos continuar pregando o evangelho. Igreja só é fortalecida com a palavra de Deus, assim como Daniel foi fortalecido com a palavra, com o oráculo de Deus. De modo que nada, meus irmãos, nem ninguém pode nos convencer do contrário, a menos que a Escritura nos convença. Nós estaremos firmados no evangelho, que é o poder de Deus para salvar todo aquele que nele crê. Quando Deus fala conosco, meus irmãos, não há quem resista. Quando Deus fala, a sua voz penetra o mais interior, que faz com que juntas e medulas sejam distinguidas, que faz separação entre alma e espírito, que faz separação. A palavra de Deus, a sua voz, ao falar Ele conosco, nós trememos em sua presença, porque Ele é santo e nós pecadores. Quem somos nós, irmãos? Somos falhos, pecadores, carentes e necessitados da glória de Deus. Ao falar Ele conosco, nós nos calamos, porque quem somos nós para falar com o soberano? Quem somos nós para retrucar a vontade soberana da dor, da frustração, quando a permissão de Deus nos faz assim? Quem somos nós quando Ele fala conosco? Somente a sua voz, ao falar Ele conosco, nós somos fortalecidos, porque como disse Pedro, para onde vamos nós, Senhor? Para onde vamos nós? Se o discurso é duro, Senhor, mas são Tuas palavras de vida, e para onde vamos nós? Se só Tu tens as palavras de salvação. Meus amados irmãos, é de tremer ao falar a palavra de Deus, porque são os oráculos santos do soberano, que fala, que santifica e que nos chama para a vigilância, porque o seu Filho Jesus Cristo está voltando. E você está preparado para esse grande dia? Ao falar Ele conosco, devemos, nesse instante, reconhecendo a nossa fragilidade e incapacidade, nos calamos, mas sabendo que ouvimos a sua voz de esperança, temos a força que vem por meio do Espírito Santo de Deus,
e com sua graça somos fortalecidos. Eu queria ter, Senhor, mais que uma voz, para poder, não apenas com palavras, mas com a minha vida, dedicar-me a Ti em louvor. Vamos orar ao nosso Deus. Soberano, eterno, grandioso Deus, nós não temos palavras diante da sua grandeza, da sua majestade, da sua glória. Nós não temos palavras, Senhor, e humanamente nós não conseguimos chegar, se não for por meio de Cristo Jesus. É pelo Teu Filho, pelo novo e vivo caminho, que é o Senhor Jesus. É somente por Ele e por causa dEle que nós nos achegamos diante de Ti, e que nós conseguimos adentrar no lugar da adoração. Oh Deus, é somente através de Jesus, e ai de nós se não fosse Ele, que somos justificados e entramos na Sua presença, Senhor. E somente por meio de Cristo, o novo e vivo caminho, nesta confiança que nós adentramos com ousadia, não ousadia humana, mas a ousadia que foi conquistada na cruz por estes pobres pecadores que somos nós. Obrigado, Senhor, por causa de Cristo é que nós somos fortalecidos. É por causa de Cristo que, ao falar conosco, nós podemos ser ouvidos, nós podemos entender que o Senhor nos ama, como o Senhor falou a Daniel, homem muito amado. É por meio de Cristo que nós assim chegamos, porque somos falhos, somos pecadores, mas através do Teu Filho amado, que ao ouvirmos a Tua voz, nós nos rendemos, nós humilhamos diante de Ti. Oh Deus, tem misericórdia de nós, tem misericórdia de nós, e que o temor pelo Senhor possa crescer em nosso coração, e não seja mais um culto, Deus, e não seja mais um sermão, mas ao falar do Senhor conosco, o Senhor nos faça crescer para a Tua glória, para nos preparar mais e mais. Nós assim, Pai, te bendizemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos adorar o Senhor, irmãos, com a canção. Mais que um amor
Meus amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Espírito Santo sejam sobre nós, hoje e para sempre.